Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Amém? Realmente aqui a gente enxerga uma igreja, a igreja de Laodiceia, que ela era míope espiritualmente falando. Deus fala para eles, Ele mostra que eles tinham os olhos na riqueza, Ele achava que aquilo bastava para eles. Ou seja, que não precisava de Deus, que não precisava de mais nada. No entanto, o Espírito Santo mostrou para ele, quando ele disse que ele era miserável, que ela era digna de compaixão, pobre, cega e que estava nu. E então no final Deus ainda falou para ele: igreja, você precisa pingar colírio nos teus olhos, para que essas escamas possam sair, para que você possa realmente... Eu não sou mais porque eu operei, mas eu era míope também, eu não chegava um palmo na frente do nariz. Optei por operar, por quê? Porque eu sempre quis enxergar mais longe, né? Tirar a dependência de óculos e lente. E eu creio, eu sinto que além dessa miopia física que nós temos hoje, eu sei, o que mais pega para o povo de Deus é a miopia espiritual. O povo de Deus, ele acaba se enganando com as coisas do mundo espiritual. Em 2 Coríntios 4,4 está escrito: nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo, ele é especialista em nos tornar míope. Ele coloca cada coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, que nos faz dar uma deslizadinha do caminho. Realmente, a intenção do inimigo é que nós, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. O cristão míope é esse que só se atenta às coisas que se vê. É o dia a dia dele. Aquilo que ele está passando, aquilo para ele é o que importa. Esse é o míope espiritual. Mas a palavra de Deus em Coríntios está escrito isso, que nós não nos atentemos às coisas que vimos, e sim às coisas que não vimos, as coisas que estão no mundo espiritual. Aquilo sim é o que importa para Deus. Paulo, ele tinha uma preocupação quando em Efésios ele escreveu, vamos abrir Efésios 1, 18 e 19. Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O cristão míope é aquele que troca os tesouros do céu pelos tesouros da terra. Acho que todo mundo conhece a história de Ló, né? Ele estava tão obcecado pelos campos verdes que ele nem se atentou o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Ele ficou tão focado naquilo, que era tão lindo, era tão bom, tinha frutos e tudo mais, esqueceu da situação real de Sodoma e Gomorra. Hoje nós temos que pedir, sim, visão espiritual para o Senhor. Nós temos que pedir que Ele abra os nossos olhos espirituais, que as escamas caiam nos nossos olhos. A gente tem que deixar de ser cristão imaturo, de viver aquele cristianismo terreno e começar a se colocar realmente no mundo espiritual. Se colocar realmente na vontade do Senhor. Você conversar com um cristão e o cristão falar: nossa, orei muito para comprar aquele carro, ou para comprar aquela casa. Poxa, orei muito para realmente me relacionar com tal pessoa. É sempre o contrário, né? A gente se relaciona, começa, conhece a pessoa e depois pede para o Senhor abençoar. A gente compra o carro e pede para o Senhor abençoar. Nós temos que colocar as nossas decisões nas mãos de Deus. Ele tem que nos dar a segurança e a paz de sim darmos esse passo, de darmos essa diferença.
o inimigo, ele tem cegado os cristãos de tal forma, não vou dizimar esse mês, não precisa dizimar. Pô, por que eu vou dizimar? A igreja já tem dinheiro, não é o nosso caso, né? Mas assim, a igreja já tem dinheiro, a igreja é grande, olha lá, 30 mil membros, para que dizimar? Meu dinheiro não vai fazer falta. Só não esquece que ele está dizimando para cumprir a palavra de Deus. Ele está dizimando para que ele mesmo seja abençoado. Não é somente para abençoar a igreja. Talvez realmente aquele dízimo ou aquela oferta não faça em ver a rotatividade das pessoas nas igrejas. Elas estão hoje aqui, na semana que vem ela está na CR, ela está na CCNE, ela está na Todos Iguais, e ela vai mudando e sai falando, e aí ela entra aqui falando mal do pastor anterior, aí a gente dá uma apertada, né? Porque se falou mal aqui, vai falar quando sair também. E é incrível como o inimigo tem cegado, porque essas pessoas seriam grandes varões na obra do Senhor, mas não consegue parar, não consegue fixar, não consegue crescer na obra. Então ela fica um pouquinho aqui, quando ela começa a desenvolver, o inimigo vai lá, fala alguma coisa, ela vai para outra igreja. Aí começa a crescer, o inimigo vai lá, e assim, ou seja, ele é tão astuto, que ele faz com que as escamas continuem cobrindo os olhos dos cristãos. E hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre cegueira espiritual, sobre miopia espiritual, que realmente a gente consiga. Eu vou falar um pouquinho com vocês da história de Balaão. Aprender a começar em mim, Pai, um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Tu és santo, Tu és digno, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado desde já por essas portas abertas, Senhor, que Tu possas estar falando conosco hoje. Amém. Amém. Não sei se vocês conhecem a história de Balaão, ela está em Números, eu já vou ler. Ele tinha tudo para ser uma bênção, mas por causa da ganância dele, como também nós vimos agora da igreja de Laodiceia, ele acabou dançando. Vamos lá, então Números 22, de 4 a 7. Números 22, de 4 a 7. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhes as palavras de Balaque. Se a gente for olhar o versículo 6, está escrito: pois sei quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Balaão tinha já a autoridade de Deus. Ele já tinha essa autoridade. Quem ele abençoasse seria abençoado, e quem ele amaldiçoasse também seria amaldiçoado. Mas o erro dele foi ver a proposta financeira. Se ele realmente fosse comprometido naquele momento, ele nem teria recebido aqueles homens. Ele ainda falou que ia orar, ou seja, ele já estava interessado na parte financeira. Ele realmente foi seduzido ali pelas riquezas, e ele teve coragem ainda de pedir para o Senhor, né, uma coisa absurda, que amaldiçoasse Israel. Vamos continuar em Números 22, 9. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito.
Ele disse que ninguém podia amaldiçoar alguém que já era abençoado. Amém? Esses servos de volta, ele não aceitou a recusa de Balaão. E ele fez com que os homens voltassem com mais dinheiro, ou seja, vamos aumentar um pouquinho mais essa proposta, né? Só que Balaão parecia que tinha aprendido a lição, parecia que estava mais firme com Deus. E ele respondeu em 22, 18. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Agora fiquem também vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Ele começou o discurso dele, né, falando que ele jamais aceitaria uma proposta absurda como aquela. Mas o coração dele ainda estava no dinheiro. É incrível como o dinheiro ele mexe com o ser humano. Isso é incrível. A gente vê na política, né? Não vou falar de política, nem gosto, mas é incrível como a gente vê que homens que tinham caráter, que tinham hombridade, que eram sérios, se corrompem por causa do dinheiro. É incrível isso. Bom, mesmo assim ele resolveu orar novamente, né? E dessa vez Deus permitiu que ele fosse. Eu fiquei pensando muito nessa palavra quando eu comecei a estudar. Sempre eu faço isso, né? Eu sempre me coloco no lugar, para mim primeiro, eu tenho que aprender. E eu fiquei pensando quantas vezes eu já não orei para o Senhor e aquela resposta não era muito bem a que eu queria, e eu falava: não, acho que eu não entendi direito, eu vou orar de novo. E eu orava de novo, e a resposta não era bem aquela que eu queria, e eu falava: pô, Senhor, não está falando comigo? E eu orava de novo. Quer dizer, Deus estava falando comigo. Desde a primeira vez Ele estava falando comigo. Só que eu nunca queria ouvir o que Ele queria falar para mim. Porque eu já estava esperando uma resposta, e não era aquela resposta que Ele queria trazer para mim. Vamos continuar então o versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas nesse caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. É incrível a ganância dele, que ele nem se ligou que a jumenta estava falando com ele. Um animal falando com ele. Ele nem se ligou, porque ele estava com os olhos vidrados naquilo que ele queria. E a jumenta livrou ele 3 vezes, e ele bateu 3 vezes na jumenta. Quando eu sento nas mãos do Senhor, Ele vai fazer a jumenta falar contigo se for preciso.
Ele vai sim fazer com que as escamas caiam dos teus olhos, sem precisar que o anjo dele venha tirar as escamas dos teus olhos. A verdade é que a miopia espiritual é a artimanha de Satanás na nossa época. Ele vai continuar sim, fechando os nossos olhos, tentando. O que nós temos que fazer é entregar as nossas vidas para o Senhor completamente. Pai, eis-me aqui, faz o que tu queres da minha vida. Esse é o segredo para que o Senhor não precise usar uma jumenta para falar com a gente. Amém? Bom, eu vou falar sobre 3 pontos que a miopia está falando. Ele nem se ligava que a jumenta estava falando com ele, que era um animal. Então ele deixou a gente, ele deixou Balaão emocionalmente desconfortável, desestruturado. E é isso que a cegueira espiritual faz com a gente. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o óbvio na nossa frente. Por quê? Porque a gente está cego espiritualmente falando. Quantas vezes a gente não perde as nossas emoções? Quantas vezes, por nada inclusive, por pouquíssimas coisas. Muitas vezes a gente sofre de separação de relacionamento, problemas financeiros, causam violência e até morte, pelo nosso desespero emocional, pela nossa falta de entrega para o Senhor. E a solução disso, a cura da nossa alma, é essa que eu falei, é somente entregar os nossos atos, entregar a nossa vida para o Senhor, sair dessa visão. Ele vai te dar uma visão mais longa. Segundo ponto, ele nos leva à ingratidão. É engraçado que a jumenta reclamou para Balaão do modo grosseiro que ele estava tratando ela. Poxa, eu te carrego nas costas há muitos anos, e muitos anos, e você está me batendo, por quê? Né? Ou seja, realmente as pessoas se tornam ingratas quando elas estão cegas, quando elas estão míopes. A pessoa fica com o coração endurecido, ela esquece de ser grato às pessoas. Tem pessoas que são tão cegas espiritualmente que elas só reclamam, elas nunca agradecem, elas realmente são ingratas. Quando foi a última vez que você agradeceu alguém, ou agradeceu ao próprio Deus por algo que Ele te fez? Muitas vezes a gente não sabe, mas Ele tem nos livrado diariamente. A cobertura dele, ela é sobre nós. As misericórdias dele têm se renovado todas as manhãs. Tem uma coisa que eu tenho feito assim, nos últimos 2 anos, que é agradecido a pessoa que Deus colocou na minha vida, depois de ter sofrido tanto. Eu nunca tinha agradecido, porque a gente sempre começa um relacionamento, a gente é feliz, né? Lógico que ninguém vai começar um relacionamento já achando que vai dar errado. E eu nunca agradeci. Poxa, que legal, obrigado, né? Não, eu fui muito ingrato. Mas nesses 2 anos e pouco para cá, eu tenho visto a mão de Deus nos detalhes. Nos detalhes. A gente vê assim, pode-se dizer em quase 100%, né? Em quase tudo. Os gostos, os desgostos, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, as vontades. Poxa, hoje eu queria fazer isso, poxa, eu também queria comer isso, eu também. Ah, tão bobo, pastor, tão bobo. Tenta imaginar você, poxa, hoje eu quero comer pizza, aí a pessoa fala que eu queria comer carne, né? Aí no outro dia você fala, vamos em tal lugar? Ah, não queria ficar em casa. Tenta imaginar, né? É simples, é uma coisinha, agora tenta imaginar todos os dias. Quem nunca viveu isso? Eu já vivi isso. Poxa, não sair hoje? Eu não quero, hoje eu quero ver TV. Tem dia que tudo bem, vai acontecer. Poxa, vamos sair hoje? Poxa, hoje eu quero ver TV. Pô, legal, vamos ver TV, abraçadinho. Agora, os pequenos detalhes, aí vem a gratidão. É nisso que a gente tem que dar valor. As pessoas que estão cegas espiritualmente, elas realmente não conseguem enxergar os detalhes. Como um míope. Um míope sem óculos, ele não enxerga o detalhe. Você vai olhar uma placa, você enxerga embaçado. Eu operei a miopia, hoje eu não enxergo de perto, por causa da minha idade, né? O médico falou, devido à sua idade, se você operar a miopia, você vai enxergar de perto. Por isso é que as letras desse tamanho, né? Para eu poder enxergar sem dificuldade. E é uma realidade isso.
O míope espiritual, ele é a mesma coisa. Ele nunca vai enxergar os detalhes. Ele vai enxergar tudo embaçado. E aí vem a dúvida. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Ai, pastor, mas eu estou gripado. Dai graças, dai graças. Podia ser uma pneumonia. Ai, pastor, eu estou sem grana. Dai graças. Podia estar preso. Em tudo dai graças. É difícil, gente, não vamos ser hipócritas. É difícil, claro que é difícil, mas é exercer a palavra do Senhor. Senhor, pelo que Ele tem feito na tua vida. Muitas coisas, que eu falei, muitas coisas a gente nem sonha no que acontece, nem sonha. Eu tenho certeza que se Deus mostrasse para a gente todos os livramentos que Ele faz na nossa vida, acho que a gente não saia de casa. Eu acho que a gente não saia de casa de medo, porque eu tenho certeza absoluta que Ele nos livra todo momento. Terceiro e último ponto. A miopia espiritual, ele nos leva à morte. Versículo 31 a 33. A gente percebe aqui que Balaão, ele escapou da morte 3 vezes. A jumenta botou ele para lá, botou ele para cá, deitou em cima dele, ou seja, ela fez de tudo para que ele não morresse. Mesmo assim, ele não estava vendo esse perigo. Ele não enxergou o anjo do Senhor que estava com a espada prontinho para matá-lo. Ela conta muitos casos, a Bíblia conta muitos casos de pessoas cegas espiritualmente. Jerusalém não chegou o Messias, Mateus. Ou seja, ele poderia, a cidade inteira era cega espiritualmente. E nós sabemos que o pecado, ele nos cega de tal forma que vai nos levar à morte. Muitas vezes não morte física, mas muitas vezes, a grande maioria, da morte espiritual. E é nisso que a gente tem que tomar cuidado. O pecado da cobiça, da ganância, acho que hoje, que eu comentei, é um ponto que as pessoas, infelizmente, o brasileiro levou uma fama, de levar vantagem em tudo, e realmente é um ponto que os cristãos têm que tomar cuidado, porque vão aparecer muitas oportunidades, sim, vão aparecer muitas e muitas oportunidades, e nós temos que cuidar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Bom, Balaão, ele acabou seguindo em frente, mas ele não conseguiu amaldiçoar Israel, como Balaque tinha pedido. Então a gente entende que quem está em Cristo, não existe maldição, você já é abençoado, não existe macumba, não existe feitiçaria, nada vem contra um filho de Deus, porque Deus já te abençoou. Amém? O encontro com Deus, a vida com Deus, ela nos tira dessa paralisia, ela nos dá fôlego de vida, ela nos traz novidades. Nós somos filhos mesmos. A gente não pode viver como Bartimeu, eu preguei há 15 dias atrás, mendigo, cego, sem direção. Não, Deus, Ele nos traz a direção. Ele derruba as escamas dos nossos olhos. O discípulo verdadeiro, ele tem que entender que a obra de Deus, ela é um mistério. Sim, ela não é uma coisa natural. Até sei o que vai acontecer, eu até sei. Não, ela é um mistério. Mas é um mistério bom. Deus, ele tem grandes coisas para as nossas vidas. Deus, ele sabe o que Ele vai fazer por ti e por mim. Deus, ele tem grandes coisas para um futuro, e grandes coisas na presença dEle. A gente precisa saber o que a gente quer. A decisão é só nossa. Nós é que decidimos o que a gente quer. A gente quer viver míope, ou a gente realmente quer enxergar além do que os olhos podem ver? Porque estamos aqui diante de Ti hoje, Papai, e eu profetizo que toda cegueira espiritual caia por terra essa noite, que possamos sim enxergar tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas, Pai. Somos Teus filhos amados, Senhor, em quem Tu tens prazer, Senhor.
como diz a tua palavra, papai, estamos aqui dispostos, Senhor, a viver o sobrenatural, Deus. Não queremos mais viver o natural, queremos entender aquilo, Senhor, que tu tens para as nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui, Deus. Que o inimigo fique, Senhor, longe, Senhor. Que ele fique ao nosso derredor, Pai. Porque nós sabemos que os teus anjos estão acampados ao nosso redor, nos protegendo, Senhor, mostrando a tua vontade, papai, falando conosco, Senhor, como a jumenta, Senhor, que tu coloques, papai, jumentas, se for, papai, possamos entender o que tu tens para as nossas vidas, Pai. É isso que eu te peço nessa noite, no teu amado e santo nome. Amém.